Eu tinha apertado o botão do mudo, gente. Vou parar de falar do Fabiano, cara. O homem tá... Amém? Eu queria fazer um negócio que eu não sei fazer, então, mas eu vou fazer. Sejam bem-vindos. Gente, quero saudar o pessoal que está de Canoas aí nos visitando. Deixa eu pedir para quem tá aí, quem é de Canoas que está aqui, que não é solteiro, fica de pé. Todos solteiros, viu? Eu falei, fica de pé quem não é solteiro. Quem não é solteiro, fica de pé. Isso, então os outros são todos solteiros, tá bom? Agora os de Santo Antônio da Patrulha que não são solteiros, fiquem de pé. Pronto, os outros todos são solteiros. Vai orar agora, irmão. Gente, abre a tua Bíblia aí comigo. Em 1 Samuel, capítulo 17. A Paula pediu para mim, a Paulinha, para mim falar devagar. Isso não é tão simples. Tá. Gente, o 1 Samuel, capítulo 17, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Davi. O que a Bíblia fala sobre os jovens? Qual o texto bíblico que você lembra? O primeiro texto bíblico que vem na sua mente quando se fala em jovens? Jovens, porque tendes vencido, depende da linguagem, o maligno. Existe uma ideia na cabeça do diabo. A função de Satanás é ir contra as verdades bíblicas. Então, como o diabo se movimenta? Ele sempre está se movimentando na direção contrária daquilo que é uma verdade dita pela palavra de Deus. Então, nós vemos que a palavra de Deus fala que os jovens são fortes. Amém? Qual é a função do diabo, do cão, do maligno? Quero ver a Paula traduzido, cramunhão. Tentar fazer com que os jovens sejam fracos. Entende isso? Você conhece alguém jovem, fraco, desanimado? Conhece? Conhece algum jovem fraco, preguiçoso? Mas não é isso que a Bíblia fala sobre o jovem. A Bíblia fala que o jovem é forte. E que o jovem vence o maligno. Queridos, vá comigo a 1 Samuel. Eu quero 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, eu vou ler primeiro do verso 1 até o verso 11. Depois eu vou citando só versículos bíblicos. 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Verso 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro
pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Verso 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Querido, olha para mim. Você viu bem a descrição de Golias? Todo mundo já ouviu a história de Davi e Golias. Todo mundo sabe o final da história. Mas pensa que tu ainda não sabe o final e você está ali enxergando a cena. Uma realidade de guerra, os dois povos posicionados, um de cada lado. Sabe aquele negócio de briga que vai começar? E vai, não vai, empurra, não empurra, te bate, não te bate, vai. Está mais ou menos nesse clima. E aí surge um homem, 2,90 m, básico. Quem aqui é o irmão mais alto que tem aqui hoje? Não sabe, João? Quanto tu tem de altura, João? 1,95 m? Alguém tem mais de 1,95 m? Ninguém? O Joãozinho tem mais de 1,95 m. Tá bom. João, fica de pé aqui, vem aqui comigo. Esse aqui é o tamanho fictício do Golias. Isabela, vem cá. A minha filha é o Davi. Dá para encarar, filha? Dá para encarar? Não sei. Acho que não, né? Se ele quiser te bater, tu acha que ele consegue, filha? Sim. Sim. Tu acha? Sim. Se ele quiser te arrebentar no meio. Sim. Então volta pro teu lugar bem quietinha, obrigado. Gente, aqui está o quadro do cara. O cara é um gigante, ele tem um capacete de bronze, ele tem uma couraça. A lança do cara, a ponta da lança, pesa 7,2 quilos. Quem aqui faz academia ou já fez? Levanta a mão, não fica com vergonha. Vocês já fizeram aquele exercício que tu pega o pezinho assim e faz assim? Já fez? Quantos quilos tu fazia? 5? Quem fazia com menos? Pode falar, não mente. 2? 1? Meio? Ah, João, tu tá fraco, hein, Joãozinho? Meu Jesus, meio quilinho ele fazia? Irmão, só a ponta da lança do cara já é um desafio para tu ficar com aquele troço erguido assim, ó. Já é um pepino. O homem era um guerreiro, ele era muito forte. A condição dele realmente era diferenciada. O que resulta isso no verso 11? Saul e todos os israelitas ficam atônitos e apavorados. Essa afronta de Golias, ela vai se repetindo dia após dia. Por 40 dias, Golias chegava lá no acampamento e dizia: tem um homem aí para me enfrentar? E o que ele ouvia? O barulho do grilo. Cri, cri. Tem um machão aí para vir contra mim? Cri, cri, cri. Irmãos, a situação realmente não era legal. Tu enfrentaria Golias, humanamente falando? Não, nós não enfrentaríamos. Nesse contexto aí aparece um jovenzinho chamado Davi, um irmão mais novo, um pastor de ovelhas, alguém incapacitado para a batalha. Por isso, Davi não fazia parte dos guerreiros do exército de Israel, porque ele ainda era um menino que servia apenas para levar e trazer a comida para os seus irmãos. Um menino completamente sem experiência em batalhas.
Irmãos, isso aqui é o quadro do improvável. Só que aí no verso 23, olha lá comigo. O verso 23 do capítulo 17. Enquanto conversava com eles, o Davi foi, levou a comida para os irmãos, ele está conversando com os irmãos. Vem Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. E aquilo chamou a atenção de Davi. Davi disse, ué, o que está acontecendo aqui? Quem que é esse grandão aí? Quem que é esse cara aí para falar assim, para agir dessa forma? Verso 24 diz que quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. E aí no verso 26 você vai encontrar Davi. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha aqui para mim, querido. A primeira grande revelação de Davi é o entendimento que ele tem de que Golias está se levantando contra a vontade do Senhor. Querido, Davi não se sente ofendido como pessoa, porque Golias está ameaçando. Não. Davi tem o entendimento de que o que Golias está fazendo vai contra os propósitos de Deus, vai contra o que Deus deseja. E aí ele se posiciona. Tu consegue notar alguma diferença entre Davi e o resto do exército de Israel? O texto está dizendo que o exército de Israel ficou com medo, fugiu, se apavorou. E Davi diz, não, esse homem está vindo contra Deus. Davi sabe que Golias está desafiando ao Deus vivo. Queridos, essa é uma grande diferença nas nossas vidas. Quando nós entendemos que algo está fora do propósito de Deus, nós devemos nos posicionar como Davi. E aí não importa o contexto, se está contra o propósito de Deus, nós que amamos a Deus devemos nos posicionar. Amém. Ajudem. Amém. Aleluia. Sim, querido. O verdadeiro entendimento da vontade, do propósito de Deus, ele sempre traz oposição, querido. Ele sempre vai trazer. Davi entendeu o que Golias está fazendo não é contra mim, não é contra o rei Saul, é contra o Senhor dos exércitos. E quando eu e você entendemos isto, pode se preparar, você vai enfrentar dificuldades. Olha comigo, verso 28. Davi entendeu, e aí Davi se posiciona, daí vai o irmão de Davi ajudar ele. Verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso, que o teu coração é mau. Tu veio aqui só para ver a batalha. Olha o incentivo que Davi tem por ter um entendimento espiritual. Ele tem a revelação de Deus. É contra mim, filho, te posiciona. E ele se posiciona. E o que acontece? O irmão mais velho, a casa, os irmãos os de casa começam. Davi, quanto elogio, né? Quanto incentivo, Davi. Por que tu está aqui? O que tu está fazendo aqui? Quem tu pensa que tu é, Davi? O que tu está achando? Tu está achando que tu vai resolver os problemas de todo mundo agora? Tu está achando que tu tem condição de enfrentar um guerreiro? Tu não te enxerga, Davi. Volta para o buraco de onde tu saiu, criatura. Vai-te embora. É isso que o irmãozinho mais velho está dizendo para ele. Seu irresponsável, com quem tu deixou as ovelhas? Tu abandonou aquela meia dúzia de ovelhas lá, tu ainda deixou elas para morrer? Queridos, os irmãos de Davi começam a desqualificar Davi. Davi, vai embora, para, tu é um sonhador, tu é maluco, Davi. Tu não serve, tu não pode, tu não consegue. Olha para mim. Pessoas normalmente julgam outras pessoas a partir delas mesmas.
Deixa eu te explicar. Uma pessoa que sempre mente, ela sempre olha para alguém desconfiado, alguém está mentindo para mim. Por quê? Porque ela é assim. Uma pessoa extremamente arrogante e orgulhosa, ela sempre acha que os outros são orgulhosos. Por quê? Porque ela está medindo a partir dela. Ela só consegue enxergar a partir da própria vida. O que que o irmão de Davi está dizendo? Seu presunçoso, seu arrogante, tu não tinha que estar aqui. Provavelmente, o presunçoso e arrogante era o Eliabe. Davi não teve o apoio, pelo contrário, foi chamado de metido, irresponsável, presunçoso e mau. Querido, já existe o gigante, já tem um desafio terrível, e o apoio é zero. Mas Davi não se intimida com isso, Davi não se deixa abalar por essa posição do próprio irmão, e daí eles levam Davi ao rei. O rei fica sabendo lá que Davi quer lutar contra o Golias. Mesmo que os irmãos esculhambaram com ele, ele vai. O rei Saul, verso 32. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo Davi irá e lutará com ele. Queridos, isso parece piada. Pensa no rei olhando para o João e para a Isabela, e a Isabela dizendo: rei, deixa que eu encaro esse malandro aí. Ô rei, me dá uma chance aí que eu arrebento com ele. Não, Davi, tu não arrebenta, Davi. Davi te enxerga, Davi. O que o rei vai dizer para Davi? A resposta de Saul está no verso 33. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Queridos, o rei, ele deixa muito claro que Davi não é a pessoa adequada, correta, não preenche os requisitos, o currículo de Davi não permite que ele enfrente Golias. E é fato. O nosso currículo, irmãos, muitas vezes não nos permite fazer nada das coisas que a gente faz em Deus. Mas é Deus que faz. Davi vai, então, ele tem agora o apoio do rei? Não tem. Aí o rei ainda tenta desanimá-lo. Ele insiste, daí ele diz para o rei: rei, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e pegou uma ovelha. E ele foi lá e tirou da boca do leão a ovelha. Matou o leão. Veio um urso e eu enfrentei o urso. Queridos, Davi está tentando mostrar virtudes ao rei. E aí o rei, então já que tu quer morrer, já que tu é um suicida, já que tu é inconsequente mesmo, bota uma armadura no Davi aí e manda ele para a guerra. A armadura não funciona porque Davi não é o rei. E Davi diz: não dá, com essa armadura não dá, rei. Eu vou lá, eu vou enfrentar esse gigante e eu vou fazer do jeito que Deus deseja fazer. Davi diz ao rei que fará o que fará com Golias. Verso 36, olha comigo. Verso 36 do capítulo 17. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Olha o que Davi diz. Pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Querido, se você ler todo o capítulo 17 e prestar atenção nas frases que Davi fala, você vai perceber que Davi tem clareza de que ele está em uma luta em nome de Deus. De que ele, Davi, é apenas um representante da vontade de Deus. A luta não é dele, o combate não é dele, mas ele representa ao Senhor dos Exércitos. E ele, ungido por Deus, vai. Já enfrentou os irmãos, já enfrentou o rei, e agora então ele vai lá enfrentar o Golias. No verso 43, Golias recebe Davi então para o combate dizendo: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Vem aqui e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Irmãos, o quadro é da dor. O quadro é da desmotivação. O quadro é do desespero.
Quem aqui já teria desistido? Eu acho que eu teria. Quem aqui já teria fugido só quando ouviu Golias ameaçando o povo? Acho que eu era um desses que fugia. Quem aqui teria fugido quando os irmãos se levantaram contra ele? Quem teria fugido quando o rei desprezou ele? Quem teria fugido quando Golias disse, cara, os bichos vão comer tua carne hoje, vou te matar, guri. Agora tu errou. E Davi, ele vai, ele enfrenta todas essas situações. A resposta de Davi para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Queridos, por que Davi consegue ter esse coração tão firmado em Deus? Porque os medos de Davi não vencem a ele. Por que Davi consegue enfrentar os desafios que se levantaram? Pela consciência de que a batalha é do Senhor. Olha aqui para mim, querido. Você sabe por que nós deixamos os nossos medos nos paralisarem? Por uma falta de entendimento de quem é Deus. Quando eu não entendo perfeitamente quem é o Senhor, eu fico olhando para o meu problema, eu fico olhando para a minha luta, eu fico olhando para a minha dor, e ela parece gigante. E ela realmente, muitas vezes, é maior do que a minha capacidade humana de resolver. E enquanto eu ficar nesse ciclo vicioso de coitadinho de mim, eu não consigo, eu não sei, não dá certo, a vida é injusta comigo, só comigo que não funciona. Enquanto eu ficar murmurando e reclamando da minha sorte, eu não vou vencer. Eu nunca vi ninguém mudar a sua vida de tanto reclamar. Nunca vi. Reclama para ver se melhora. Só piora. Queridos, Davi tem essa clareza. Não é comigo, é com o Senhor. O texto chega a dizer que o Senhor vai lutar a minha luta. Davi tem entendimento de quem é Deus. E o segundo entendimento que Davi tem, que faz toda a diferença, ele sabe quem ele é em Deus. Queridos, quando Davi enfrentou o leão, você acha que ele não teve medo? Quando Davi enfrentou um urso, você acha que ele não teve medo? Há anos atrás eu estive no zoológico de Sapucaia, tem um leão lá semi-morto, coitado. O leão está todo errado, pelo menos estava naquela época, cara, de dar dó do leão assim. O leãozinho está feio na foto, magrelo, meio capenga. O bendito do leão, nós estava longe da jaula do leão e ele decidiu rugir. É apavorante o rugido de um leão. O leão, ele usa o rugido, ele não usa para atacar. Diz que numa floresta pode ir até 8 quilômetros o barulho do rugido do leão. E ele usa para avisar. Vem que eu estou aqui, se tu vier eu te mato. Ele usa para colocar medo. Tu acha que quando um leão ataca uma ovelha e Davi enfrenta o leão, ele não teve medo? Tu acha que quando Davi enfrenta um urso e ele precisa lutar fisicamente, corpo a corpo com um urso, ele não teve medo? Querido, tu acha que quando Davi viu Golias, ele não teve medo? Tu acha que quando os irmãos começam a esculhambar com ele, ele não tem medo? Quando o rei diz não, ele não tem medo? Eu acho que ele teve medo todas as vezes. Mas eu acho que ele decidiu escolher. Eu estou com medo, mas eu sei quem é Deus.
Querido, a fé, ela não é a ausência do medo, mas ela é a força que nos impulsiona a, mesmo com medo, nos movermos. Eu estou apavorado, mas a batalha é do Senhor. Eu estou com medo, mas Deus me deu essa palavra. Eu não acredito que eu consiga, mas Deus falou que vai fazer. Então eu vou me mover por causa da palavra de Deus. Não porque eu tive uma ideia. Queridos, nós temos muitos medos e eles são reais. E muitas coisas realmente nós enfrentamos e nos vencem. E muitas coisas Deus não faz nas nossas vidas, porque está fora do propósito dEle. Eu quero vencer esse Golias, para que todos saibam que tem guerreiro em Israel. Eu vou matar esse Golias, e eu vou casar com a filha do rei, e eu vou me dar bem. Não é esse o coração de Davi. Eu quero vencer Golias, para que todos saibam que há Deus em Israel. Eu vou enfrentar essa enfermidade sem murmurar, para que todos saibam que eu sirvo a um Deus vivo e poderoso. Eu vou enfrentar o desemprego, sendo fiel a Deus em todo o tempo, para que todos saibam que é Deus quem cuida de mim. Davi sempre aponta para Deus, Deus, Deus. E nós queremos o quê, irmão? Irmãos, a igreja brasileira está cheia de gente que não quer viver o propósito de Deus, mas quer que Deus realize as suas vontades. Quer um carro novo, quer uma casa nova, quer um casamento. Quem aqui quer casar? Levanta a mão. Perdeu a oportunidade quem não levantou. Quem aqui já casou e é feliz, abençoado no casamento? Eita mistério! Grande é esse mistério, irmãos, o casamento. Já dá vontade de dar umas rajadas. Irmãos, se você se mover de acordo com o propósito, você vai vencer os seus medos, porque Deus vai ser glorificado através da sua vida. Eu e a Juliana, no namoro, e sabe tempo de namoro, como é uma benção? A nossa igreja aqui trabalha com o romance real, né, pastor Fabiano? Uma forma de ter um namoro mais bíblico, mais santo, de se guardar, de evitar algumas dificuldades. Eu e Juliana não conhecíamos o romance real. Mas, ainda assim, por um tempo, chegamos a terminar o namoro na forma mundana de namoro que a gente conhece, que vocês sabem do que eu estou falando. Não, vocês pensaram coisa errada agora, parei. Não é isso que eu falei, tá? Não, vocês pensaram tudo bobagem agora, não é isso. Mas eu e a Juliana tínhamos um namoro que nós queríamos um namoro mais santo, mas o namoro era santo, mas não era muito santo, tá? Já ouviu falar de meio santo? Tá, era mais ou menos, tá. Meio santo. Então, com esse namoro meio santo, assim e tal, mas nós nos movíamos e nos movemos por causa de um propósito. E nós queríamos casar virgem, guardados um para o outro. Isso era o desejo do nosso coração. E Deus teve misericórdia, isso aconteceu. Casamos virgem, eu e ela. Quando nós decidimos casar, queridos, nós não tínhamos nada. Mas nós nos movíamos por um propósito. Queridos, eu pedi a Juliana em casamento para o meu sogro com o braço quebrado. Eu fraturei esse braço fazendo queda de braço na empresa. Estourou o meu braço, quebrou, mas quebrou. Então pensa na derrota do genro, com o bracinho assim engessado, aqui em cima, encostado pelo INSS. A Juliana já tinha pago meu aluguel, já tinha pago minha conta de luz lá em Curitiba. E aí eu, movido por um propósito de casar de forma santa, vou lá e digo para o meu sogro, eu quero casar com a sua filha. Ele me olha e diz, que derrota. Mas que derrota, isso aí vai ser genro, será, Jesus? Queridos, Deus abriu todas as portas para o nosso casamento. Eu e a Juliana ganhamos tudo para dentro de casa. Por quê?
porque Deus está interessado em fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Queridos, eu estou trocando de emprego pela terceira vez nos últimos 2 anos. Pensa se eu não estou com medo. Eu vou substituir a Carol no ofertão. Vai dar. Jesus está nesse negócio. Irmãos, todo mundo que eu visito diz que a Carol é a melhor. Eu já estou até com raiva da Carol, mas não falei para ela. Pensei, meu Deus do céu, o tamanho do desafio. A Carol e o Fabiano estão assumindo a igreja. Pensa que privilégio, que bênção, que honra. Que desespero. Para que o Norton vai embora agora? Fica mais uns 14 anos até nós amadurecer um pouquinho mais, né, cara? Querido, claro que nós temos medos, claro. É claro que eu tenho situações que eu olho e penso, meu Deus, não vai dar certo. E aí eu tenho que pegar as situações e levar elas à presença de Deus e ver se elas são de acordo com a palavra de Deus. Para aí, Deus está nesse negócio? Deus está. Então, Deus vai lutar por mim. Então, Deus vai mover céus e terra para que o nome dEle seja glorificado. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem plena consciência de quais são os seus maiores medos? O que te atormenta? O que dói? Não precisa levantar a mão. Mas quem aqui tem medo de ficar sozinho? Não levanta, não precisa. Isso é muito comum. Se você tem medo de ficar sozinho, a palavra de Deus garante que Ele faz com que o solitário ande em família. Então Deus tem um compromisso com a palavra dEle. Eu te afirmo que é propósito dEle que você não fique sozinho. Não precisa, esse é um medo que você pode pela fé descartar. Quem aqui tem medo de ser humilhado? Querido, a palavra de Deus também nos afirma que o Senhor vai nos honrar se nós formos obedientes a Ele. Só que o problema que falei quinta na célula, é que nós muitas vezes não estamos preocupados com a obediência, nós estamos preocupados em ser abençoado. E aí inverte tudo, e daí tu corre atrás da bênção e desobedece, a bênção não vem. Quando você se preocupa em obedecer, a Bíblia afirma que as bênçãos te seguem e te alcançam. Querido, uma coisa que está seguindo, ela está vindo atrás. Eu continuo no caminho da obediência, 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 obediência. E eu vou sendo abençoado, abençoado, abençoado. Tenha consciência dos seus medos. E como vencer eles? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como é que você faz para vencer o teu medo? O Vitinho, ele tem um testemunho muito impactante. Como vencer o medo de um pitbull. Vocês podem perguntar para ele no final do culto como é que ele fez para vencer o medo. Quando nós estávamos dentro de um pátio e o tiozão lá soltou o pitbull no pátio. Rapaz, esse Vitinho ficou apavorado. Ele não sabia para que lado que ele ia, tinha servido um copo de água, já nem sabia mais cadê a água. Querido, qual é o teu medo? Você precisa identificar. O medo, ele rouba o propósito de Deus das nossas vidas. Talvez você tenha o sonho de ser pastor, mas você pensa, isso nunca vai dar certo, porque eu não sei falar em público. Você sabe falar em público, só que você tem medo de ser humilhado, de passar vergonha. Você tem medo de ser motivo de deboche dos outros. Quem vem falar aqui na frente, vai ouvir piada, irmão. Quando tu não ouve, já aqui na frente, né? Vai ouvir, irmão. Vai ouvir. E tu não pode te apegar nisso. Eu estou aqui outro dia falei que minha mãe me bateu até pela cara, o Moacir ali no meio gritou, por isso que ficou com a cara redonda desse jeito. Irmão, ele fez a piada, não deixou nem eu terminar a pregação, ele já estava debochando. Faz parte, querido. Mas quais são os meus medos que podem me roubar do propósito? Se Davi tivesse aceitado as intimidações, o medo, ele não teria enfrentado Golias. E aí a vida de Davi muda completamente. Irmão,
Eu vou fazer a piada com o Moacir. Eu queria que ele estivesse aqui, porque isso aqui é vingança, tá, irmãos? Mas isso aí não é de Deus, né, irmãos? Não, não vou fazer. Irmãos, como que eu vou vencer os meus medos? Tendo consciência de quem Deus é e tendo consciência de quem eu sou. Abre lá em João, abre sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, verso 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. A minha Bíblia é a NVI, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Só isso. Queridos, essa é a verdadeira identidade de quem aceitou a Jesus. Quem aceitou a Jesus é filho. É filho. E o que é o filho? Filho é protegido. Filho é guardado. Filho é cuidado. Vem cá, João. Vem cá, Belinha. Está aqui a minha filha. Cadê a Juliana? Cadê a Sofia? Está no banheiro lá, não dá. Mas aqui, provavelmente, antes do João tentar encostar na Isabela, ele vai ter que passar por mim, pela Juliana e pela Sofia. Porque a minha função como pai é guardar e proteger a minha filha. E o homem é grande, cara. Mas eu não tenho medo dele, não. Se for para proteger a minha filha. Entende isso? Pode sentar, João. Obrigado. Agora vamos olhar para Deus. Quando eu tive a Isabela, quando a Isabela nasceu, a minha fé mudou. Mudou. Eu entendi algo em Deus que eu não entendia, que é a filiação. Eu entendi que eu, Vini, cheio de falha, cheio de egoísmo, cheio de pecado, sou capaz de enfrentar qualquer situação para proteger a minha filha. Irmãos, se um cachorro, se um bicho, se qualquer coisa colocar a vida da minha filha em risco, eu como pai vou interferir. Irmãos, o pai interfere com força, porque ele vai proteger a filha, ou o filho. Quando eu percebi isso, o Jamerson, papai fresquinho agora, vai proteger, vai defender, jamais eu vou aceitar que alguém humilhe, que alguém deboche, que alguém ofenda. Jamais um pai vai assistir um filho sendo envergonhado sem fazer nada. Chega a ficar desproporcional às vezes, mas o pai interfere. Por quê? Porque é pai. Queridos, se eu sou assim, imagina Deus. E esse entendimento eu passei a ter. Eu pensei comigo, Deus nunca vai me colocar em uma situação para me humilhar. Deus nunca vai me colocar numa situação para me envergonhar, pelo simples motivo de me envergonhar. Não. Se eu me colocar, se Deus permitir, ainda é por amor, para que se cumpra algum propósito dele em minha vida. Irmãos, nós precisamos entender a nossa posição de filhos de Deus. Por muito tempo eu tinha medo de pessoas possessas de demônio. Ai, que troço ruim, irmãos. E aí eu virei o pastor e isso acontecia seguido. E aí quando tem uma pessoa endemoniada, chama quem? O pastor. E era eu, irmãos. Vini, vai lá na casa do fulano que a mulher está endemoniada. Ai, Jesus. Nós vamos. Eu torcia para o carro estragar, irmão, para não chegar lá. Porque o medo rouba o propósito. Queridos, eu vi uns negocinhos que me deixaram com muito medo. Mas quando tu vai tendo o entendimento de que é Deus quem luta por nós, aí tu ganha uma confiança, irmãos. E aí tu
tu entende que um com Deus é covardia, irmãos. E tu tá com Ele. Tu não precisa ser escravo desses medos, tu não precisa ser escravo. Tu pode, sim, romper dentro do propósito dEle. Tu pode sonhar dentro do propósito dEle. Tu tem desejos, sonhos no teu coração, estão de acordo com o propósito dEle. Então não deixa o medo te prender. Eu sempre gostei de academia, irmãos, sempre. E por anos eu não fiz academia, eu tinha uma vergonha, porque eu era muito fraco, agora eu estou muito forte, mas eu era muito fraco. Irmãos, a primeira vez que eu fui na academia, eu fiz aquele supino, sabe o supino aquele da barra assim que levanta? Sabe quantos quilos eu fiz? Só a barra? Não, fiz, já comecei bem, cara. 3 em cada lado. Eu saí dali, veio uma mulher, botou 5 de cada lado e fez depois de mim. Que vergonha, irmãos. Aquele medo de ser humilhado, aquele medo de ser envergonhado. Tu acha que a mulher estava preocupada que eu fiz a barra com 3 quilos? Por muito tempo os meninos debocharam de mim que eu estava fazendo fisioterapia na academia. Ô Vini, como é que está a tua fisioterapia? Cara, tá indo, estamos indo. Estou meio doído ainda, mas tá indo. Irmãos, os nossos medos roubam até coisas que não são espirituais, mas nós gostamos. Mas por medo eu não me exponho, porque eu tenho medo de ser envergonhado. Quem aqui gosta de cantar e tem vergonha? Pode levantar a mão. Tem uns que gostam de cantar e tem vergonha e não pode cantar mesmo, que são muito ruins. Não, querido, não. Vence o teu medo. Quem é que gosta de dançar e tem vergonha? Quem é que já teve vontade de sair dançando no meio do louvor e não fez por vergonha? Medo de ser humilhado, medo de ser motivo de deboche. Você percebe como o medo governa? Quem é que já teve vontade de levantar no meio do culto e dar um abraço em alguém, mas teve medo, o que vai pensar? Queridos, a maior escravidão é pensar o que o outro vai pensar. Isso destrói casamento, destrói relacionamento. Fica pensando no que o outro está pensando. Não, querido. Pergunta, conversa, explica. Davi precisou entender quem é Deus e quem ele era em Deus para vencer os seus medos. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Está com medo, Fabiano, de assumir a igreja? Bota medo! Mas tu sabe que é Deus, né? Quais são os teus medos, querido? Apresenta eles para Deus. Se forem para o propósito de Deus, Deus vai te capacitar para vencer. Agora, se for para teu egoísmo, se for por orgulho, se for por vaidade, se for para ter o conforto apenas, que tu continue com medo, porque não vai ter fundamento nenhum. Feche os teus olhos. Baixe sua cabeça.